todas as vezes que ele ia pregar, ele sempre manifestava muito sentimento amoroso pelas pessoas. Tem um tratado que foi escrito, eu não sei exatamente por quem, mas que fala sobre... são 8 versos que glorificam o Senhor Nityananda. E num desses versos, ele fala para o Senhor Chaitanya: faça alguma coisa, faça algum arranjo, crie uma estratégia para a gente poder, assim, tirar as pessoas do modo da ignorância, trazê-las para acordar, para que elas busquem, né, o refúgio do Santo Nome, que é o Dharma dessa era. Porque em outras eras, né, teve Satya Yuga, Dwapara Yuga, Treta Yuga, cada yuga dessas tinha um Dharma. E o Dharma da Kali Yuga é o cantado Mahamantra Hare Krishna. Então o Nityananda, ele demonstrou a misericórdia dele diante de uma situação de 2 bêbados, não sei se todo mundo já ouviu falar, já vai mandar. E ele foi inclusive ferido, e ainda assim ele, né, rogava para que as pessoas, para que os bêbados cantassem o Santo Nome. E quando o Senhor Chaitanya ficou muito irado, que soube que ele foi agredido fisicamente, e ele ainda assim pediu ao Senhor Chaitanya que, por favor, não manifestasse aquela forma dele, que ele era jogar de ira, né? Matar o demônio. Então ele chamou a atenção do Senhor Chaitanya, dizendo que nessa era ele veio com outra missão, né? De trazer a misericórdia. O Senhor Chaitanya falou isso para o Prabhu Nityananda? Na verdade foi o Senhor Nityananda que falou. Porque o Senhor Chaitanya ficou muito irado. Pelo Nityananda sofrer. Exatamente, porque eles quebraram a Mridanga, né, os bêbados. Jagai Madai. São os bêbados de Jagai Madai, é uma história bem famosa. Mãe, já tirou? E eles têm, assim, quando a gente, assim, lê um pouco sobre o Senhor Nityananda, né, porque ele é o guru do universo, ele se manifesta como mestre espiritual de todos os mundos. E os mestres espirituais que se tornam, dentro da nossa instituição, pelo menos, Srila Prabhupada diz que eles são braços do Senhor Nityananda. O Senhor Nityananda, ele é o guru original, e os gurus que ajudam também na missão, eles são os braços do Senhor Nityananda. Eka Chakra. E lá em Eka Chakra tudo gira em torno do aparecimento de Nityananda ali naquele local. Então lá tem tudo preservado, né? O lago onde a mãe dele lavava os pratos dele, o local onde a última guirlanda que ele usou, uma árvore que lá é preservado. Não é isso, Prabhu? Mala. Malatala, Talamala, uma coisa assim. Uma cidade na Índia? Não. Sim, é uma vila, na verdade, onde ele apareceu, o Senhor Nityananda apareceu. Aproximadamente uns 300 quilômetros, 200 a 300 quilômetros de Mayapur, onde Nityananda, Chaitanya Mahaprabhu apareceu. É uma vila muito pequena, mas tem um grande templo da ISKCON lá. Não só da ISKCON, tem outros templos enormes, assim, que construíram em honra do Senhor Nityananda. E quando ele saiu da cidade, porque ele foi... quando ele era jovem, assim, um sannyasi visitou a casa dos pais dele e pediu para levá-lo, né? E o pai ficou meio pirado, né? Porque ele era tão apegado ao Senhor Nityananda que todas as vezes que ele ia... Quando ele saía com o Senhor Nityananda, assim, tipo, com o filho, né? Ele ficava o tempo inteiro olhando para o Senhor Nityananda e ficava... assim, meio, às vezes até se perdia, porque ele ficava encantado o tempo todo com o Senhor Nityananda.
E aí, quando esse sannyasi pediu para levar Nityananda com ele ficou desesperado. Mas aí ele lembrou, né, que o senhor ama o pai dele, também aconteceu a mesma coisa, né? Que o sábio chegou e pediu para levar. E ele pensando dessa forma, mesmo com o coração partido, ele acabou resolvendo que deixou o senhor Nityananda aí, né? Na verdade falou com a esposa, aí a esposa disse, ok, se você achar por bem, permitir. Deixou uma habilidade. Porém, tem um detalhe nessa história muito impressionante, que a mãe não queria de jeito nenhum, a princípio, que Nityananda acompanhasse esse Swami na jornada dele. Mas, em determinado momento da discussão sobre o assunto, o Swami colocou a mão na bolsa que ele carregava e tirou uma deidade de Krishna e entregou à mãe de Nityananda, dizendo, pronto, eu vou levar Nityananda, mas vou deixar ele aqui com você também. E entregou a ela uma imagem de Krishna. E ela olhou e imediatamente pegou e disse, você está sujo, eu vou banhar você, eu vou trocar sua roupa, você não vai ficar assim. E já entrou na viagem de que era o próprio Nityananda, o filho dela, e aí se confortou com a saída de Nityananda. Porém, o pai não conseguiu conceber a saída do senhor Nityananda e acompanhou até determinado momento. E foi quando ele parou embaixo de uma árvore e ficou apreciando a ida de Nityananda com o sannyasi, e acabou que ele deixou a mala, a guirlanda nessa árvore e desapareceu o pai. E assim, o pai do senhor Nityananda, como era o nome dele? Radai Pandita. Radai Pandita abandonou o corpo desta maneira, meditando nos pés do senhor Mas Nityananda. antes teve um gap que ele ficou 3 meses sem comer nada. Ele ficou com tanta saudade que ele não conseguia comer. E ele ficou meio que vagando, assim, meio que, sabe, tido como uma pessoa que perdeu O senso, o né? senso, A lucidez. a lucidez. Mas a coisa interessante nessa história é que esse sannyasi saiu peregrinando, visitando vários lugares sagrados ali, naquela região. E o senhor Nityananda acompanhava ele. Em determinado momento, esse sannyasi resolveu visitar Navadvipa. Exatamente nesse momento, por sua vez, Chaitanya Mahaprabhu estava reunido, assim como nós estamos aqui, estava reunido com seus devotos, cantando o mantra Hare Krishna, e falou para os devotos, amanhã vocês têm que ir na cidade para descobrir onde está a minha outra metade. Então, quando Chaitanya Mahaprabhu falou isso, os devotos acharam que era uma alucinação transcendental de Chaitanya Mahaprabhu, que estava dizendo, bom, ele entra em êxtase e agora está falando da outra metade. O que seria isso? O que seria a outra metade de Chaitanya Mahaprabhu? E aí eles foram no outro dia pela cidade e não encontraram ninguém. E aí voltou e Chaitanya ficou muito triste, disse, amanhã eu vou com vocês, vou mostrar como se encontra um devoto, como é para encontrar um devoto. Então amanhã eu quero que vocês tragam as mridangas que vocês tiverem, os cátaros que vocês tiverem, os gongos que vocês tiverem, os instrumentos que vocês tiverem, e vamos para a rua cantar. E aí eles foram cantando pela rua, né? Executando o que nós chamamos de Sankirtan Jagya, né? O sacrifício para essa era, cantando os santos nomes. E aí, em determinado momento, de longe, se viu um Swami com a danda andando e um rapazinho pulando ao lado. Pulando ao lado. Né? E aí,
notaram que o pulo era tão alto que os pés do rapazinho passavam da cabeça do Swami que vinha andando ao lado. E aí foi o momento que Chaitanya Mahaprabhu e eles correram um para o outro, se abraçaram e dançaram por 8 horas cantando os santos nomes do Senhor. Então isso é descrito no Chaitanya Bhagavata. Hare Krishna. Hare Krishna. A gente só sai daqui amanhã de manhã, né? É porque tem muita história. Né? Mas como? Não, cantando. Ah, Aí, sim. 8 horas. Mas como estávamos falando de irmãos, né? Nityananda, com Chaitanya, de Ramachandra, com Lakshmana, de Krishna, com Balarama, eu também vou falar de 2 irmãos. Só que... Jagai Matai. Não. Piores. Jai Vijaya. Jai e Vijay estavam como porteiros do mundo espiritual e as 4 jovens chegaram na porta e queriam entrar para visitar Krishna. E os Jagai Madai, que eram porteiros, disseram, não, aqui vocês, crianças, não podem entrar. Vocês, aqui tem que ter um cadastro primeiro, tem que ser avisado. Não é chegando assim. Disse, não, mas nós fizemos uma viagem muito grande desde o universo material até aqui, então como que a gente não vai entrar? Você tem que permitir. Então eles disseram, não, temos que falar isso com nosso Krishna. E aí eles foram falar com Krishna. E Krishna disse, já estou indo. Aí eles voltaram para tomar conta da porta e os meninos disseram, por que vocês 2 nos parou de entrar no planeta de Krishna? Vamos amaldiçoar vocês. Vocês vão nascer no mundo material. E eles ficaram arrasados, saíram do planeta mais elevado do universo, né? Ali no mundo espiritual, para vir para esse mundo material. Eles ficaram, não, por favor, não tem jeito, já falamos. Krishna chegou e viu que eram os Kumaras, ficou super feliz e disse, não, eles podem entrar a hora que eles quiserem. Então, eles disseram, tudo bem, mas nós vamos ter que ir para o mundo material, porque eles nos amaldiçoaram. Aí ele disse, eu não posso tirar a maldição de meus devotos, mas eu posso amenizar. Vocês têm que escolher ou viver 100 vidas como devotos, ou viver 3 vidas como demônios. Então eles pensaram, bom, devotos seguem uma vida estrita e vivem muito tempo. Demônios cometem arbitrariedade e são mortos por um e por outro, porque cometem falhas e aí são mortos. Então, preferimos vir como demônios, porque vai ser mais rápido, é só 3 vidas. E aí logo estaremos de volta no nosso posto aqui nesse planeta. E aí eles vieram para o mundo material. Na realidade, a encarnação que nós estamos comemorando hoje, que é Senhor Varaha, é considerada a 3ª manifestação de Vishnu nesse planeta. Porém, o irmão dele, de um desses demônios, Hiranyakashipu, Hiranyakashipu tinha um irmão que veio com ele para esse mundo, né? Que é o outro, Jai Vijay. E esse outro demônio se chamava Hiranyaksha. Era Hiranyakashipu e Hiranyaksha. Então, eles aprontavam nesse mundo. E, primeiro, Hiranyaksha resolveu explorar a terra. Mas os semideuses não queriam permitir explorar a terra. Então ele disse, eu vou esconder a terra longe daqui, nos confins do universo, no lugar mais abominável que tem, que eles não vão me perturbar lá. E aí ele foi e levou a Terra, o planeta Terra, para lá. Mas antes ele tinha tirado da Terra os
o ouro, os minérios. Então a terra saiu do eixo. E porque a terra saiu do eixo, começou a girar de tal forma que ele conseguiu levar a terra empurrando para esse lugar abominável. Então um lugar abominável seria muito difícil ser resgatada a terra. Então Vishnu, assumiu a forma de um javali, que é Varaha, que é a entidade, o terceiro avatar que nós estamos comemorando exatamente hoje o aparecimento dele, que resgatou a terra e trouxe de volta e lutou, teve que lutar com esse Hiranyaksha e acabou derrotando ele. Foi aí que quando o Hiranyakashipu viu o irmão morto, se aproximou da família e fez um discurso belíssimo, né, que está no Srimad Bhagavatam, um discurso de Hiranyakashipu sobre a temporariedade desse mundo material. Ele fala muito bem, é um erudito, um filósofo, mas diz que como foi Vishnu que matou o irmão dele, ele vai punir não só Vishnu, mas todos aqueles que servem a Vishnu, ou seja, todos os brahmanas. Foi assim que Hiranyakashipu resolveu perturbar e machucar os brahmanas, servos de... E acabou tendo um filho chamado Prahlada, e Prahlada acabou dando origem à ira de Vishnu na forma de Nrsimhadeva. Então eu contei a história rapidinho assim para vocês tomarem pé da história. Mas hoje comemoramos o aparecimento não de Nrsimhadeva, mas sim de Varaha Deva Ki! Varaha Deva Ki!